Hoje nós preparamos uns temas que também foram pedidos, né? A gente vai seguindo sempre nas demandas que vão aparecendo. Eu vou pedir para a Dani até começar, porque nós vamos começar pelo hiperfoco. E a Dani, que está ali na sala de recursos, ela, né, melhor que ninguém. Aí, Dani, opatia, Maia entrou. Eu vou te falando aí, tá, Dani? Tá bom, manda um beijo aí para todos vocês, tá, gente? Isso Então, aí. o hiperfoco muita gente vê como uma coisa negativa. No outro dia, eu fiz uma postagem no Instagram falando do hiperfoco. Eu recebi um comentário de uma mãe que eu entendo perfeitamente, né? A gente entende, a gente sabe como que é complicado para essas mães conviver em casa com uma criança que tem um hiperfoco. Mas, de alguma maneira, gente, a gente tem que conseguir transformar o negativo em positivo. E tem como a gente fazer isso, né? Ah, é muito fácil para você porque você só fica lá dentro de sala de aula, você fica fazendo atendimento 50 minutos. Não, eu sei como é que é a vida de vocês. A gente faz também a parte de terapeuta fora da escola, a gente faz atendimentos fora da escola, a gente tem contato com essas mães e o hiperfoco é realmente complicado. Existem crianças e adolescentes também que existem com somente um hiperfoco, né? Só aquele, vamos dizer, pode ser um brinquedo, pode ser um assunto e só sabe falar daquilo o tempo inteiro. Até que momento que isso atrapalha e que isso é bom? Vamos lá. Dentro da escola, como que a gente pode trabalhar o hiperfoco? Vou dar um exemplo de um atendimento que eu faço. Existe um atendimento, um rapazinho, e ele tem hiperfoco em esportes. Ele sabe tudo de esporte, ele só fala nisso, tá? É um suporte 3. Ele é verbal, mas ele só fala nisso o tempo inteiro, só fala nisso. O que a professora, eu já orientei a professora a fazer, né? Ela estimular isso cada vez mais. Se ele gosta de esporte, se ele gosta principalmente de futebol, então ela tem que fazer atividades adaptadas relacionadas a futebol, música, né? Já que a Gil é a musicoterapeuta do grupo, músicas que também podem ser utilizadas dentro da sala de aula, utilizando esse tema, livros sobre esse tema, ter material na sala sobre esse tema. A gente está falando aqui um exemplo de suporte nível 3, tá? Ah, mas existe também hiperfoco para nível 1? Sim, suporte nível 1 também. É mais fácil de se trabalhar? Claro que sim, a gente sabe disso. Mas em casa, como que os pais podem ajudar? A gente sabe o quanto que é difícil, mas existem estímulos também dentro de casa que podem ser feitos. A gente tem filme hoje em dia, a gente tem livros, a gente pode ler, a gente pode cantar. Ah, mas ele ultrapassa os limites. Aí realmente começa a gerar problemas. E a gente tem que começar a colocar limites. Ah, mas é suporte 3, ele não entende. Entende. Vamos devagarinho, né, Gil? A gente vai devagar, a gente vai ali fazendo um treinamento, vai falando agora não é o momento, né? Porque ele interrompe, muitos alunos, muitas crianças interrompem. Você está conversando numa festa, aí vem ele com hiperfoco e está atrapalhando a conversa. Você tem que impor limites, sim. O hiperfoco é complicado? É. A mãe, ela fez até assim, um comentário tipo assim: ai, o hiperfoco é um desastre na minha vida, sabe? Ela fez um desabafo. E eu falei com ela, eu te entendo, eu te compreendo, eu sei muito bem que não é fácil, mas a gente tem que tentar reverter um pouco essa situação também, tentar ver o lado positivo e tentar estimular que esse aluno saiba mais sobre futebol, que eu dei o exemplo. Ele é bom em futebol? Então, vamos estimular isso que é o futebol. Ah, tem hiperfoco em música, em desenho animado? Gente, a gente tem que ver o lado positivo disso e oferecer estímulos para que ele fique melhor ainda, ele aprenda outras habilidades de acordo com esse tema que é tão interessante para ele, né, Gil? Isso mesmo, gente. Olha só. Por exemplo, a Dani está dando aí o exemplo da pessoa que gosta de futebol. Então vamos pensar. O que a gente pode fazer em sala de aula? Né? Vamos pensar em sala de aula, sala de recurso, enfim. A gente pode fazer um texto, traz um texto sobre a história do futebol em algum momento. Dá para a gente fazer interpretação, dá para a gente fazer essa pessoa fazer uma leitura, se ela tiver capacidade de ler, dá para a gente fazer uma escrita sobre isso, enfim, olha quanta coisa a gente vai. Dá para fazer matemática? Dá. Quantos jogadores tem em cada time? E se eu tirar tantos jogadores? Né? Vamos trazer para a questão de sala de aula.
Mas dá para colocar geografia? Super dá. Times de que lugares? Num campeonato, da onde vem, né, de cada estado tem um time? Dá. Dá para a gente fazer em história? Dá. Qual é a história da trajetória, do início desse time, né? Dá para fazer em ciências? Dá. Todas as matérias você pode usar esse hiperfoco para fazer com que a pessoa ali, no interesse dela, tenha as respostas. Então, até vamos dizer, provas que tem, né? Tem prova, tudo. Se você vai fazer uma prova adaptada, utiliza o tema da pessoa, né? Do hiperfoco da pessoa, para fazer as mesmas perguntas que você vai fazer sobre o assunto da matéria, se o seu objetivo é ver o nível de aprendizado daquela pessoa, só que usando o tema que ela gosta. Tem também. Oi, Mari! Dá para abrir a câmera, Mari? Não consigo. Só áudio mesmo. Só áudio mesmo, Mari? Então, hoje vamos de áudio mesmo. Mari, é até legal você ter falado agora, eu estou falando aqui da utilização do hiperfoco, né, na sala de aula. Você consegue perceber e fazer essas adaptações, Mari? Dá sim, né? A gente tem que ter até mesmo assim um apoio visual, né? Que é importante para ele também ter aquela flexibilidade, né? Do tempo. Ó, vamos fazer aqui tudo pré-definido antes, né? Programar antes, para não dar aquela ansiedade e realmente desfocar ele e ele entrar em conflito ali e ficar complicado, né? Então tudo adaptado, tudo antes, né? E realmente utilizar, vamos dizer, isso aí. É futebol, tudo ali voltado para isso. E despertar esse interesse, dá para ser em várias matérias, dá para colocar, dá para se adaptar sim. E fazendo até mesmo que ele conheça ou tenha outros conhecimentos através do hiperfoco, que é possível, sim. Né? Realmente tem que ter essa adaptação, né? Eu posso dar um exemplo bem legal, bem interessante que aconteceu essa semana. Tem um professor, eu adoro esse professor, e ele deu um relato muito interessante sobre isso. Tem um aluno autista que fica sempre no fundo da sala. A Gil já sabe dessas histórias, que a Mari não. Sempre no fundo da sala com a mediadora, né? Essa mediadora faltou. E aí ele foi para frente da sala. O hiperfoco dele é desenho. E esse professor estava dando aula de geografia. E esse professor tem uma sensibilidade muito grande para perceber o hiperfoco e ele estimular muito os alunos, sabe? Ele tem um olhar realmente diferenciado. O que ele fez? O aluno sozinho, sem o professor pedir, ele foi para frente da sala. Estava lá sentadinho na frente do professor. O professor dando aula de geografia e o aluno desenhando. Só desenhando. Na hora que estava dando uma aula sobre o relevo, o professor chegou para o menino e falou... ele não falou para o menino, não, ele falou assim alto: eu não sei fazer esse relevo, nossa, eu não sei fazer, não sei se era Planalto, né? E o menino, acho que é 6º ou 7º ano. E ele falou, né? Chamou o menino: você poderia fazer esse favor de fazer esse desenho para mim? O menino levantou. Gente, isso é um passo, assim, gigante para quem tem essa dificuldade. O menino foi para o quadro, e enquanto o professor falava sobre a matéria, ele foi e desenhou, ele mostrou no livro, né, o que ele queria, e o menino desenhou. Então, assim, essa sensibilidade, não adianta, gente, ter estagiário, e o estagiário ficar lá no fundo com essa criança e não fazer nada com essa criança. Ou então, o professor está passando o dever no quadro, a criança está lá assim, vem o estagiário, vai copia para essa criança no caderno, e aí manda para casa um dever copiado. Não é isso que é mediar. Está mediando nada. Ali é uma presença geográfica, não é uma inclusão. Ele não está incluído em lugar nenhum. Ele está dentro de sala, geograficamente, pertence a um número, mas ele não está incluído. Então, se ele tem um hiperfoco em desenho, vamos estimular. Gente, esse professor, também ele fez uma coisa lá também, uma dobradura com esses alunos, e esse aluno não conseguia fazer a dobradura. E também estava sem estagiário no dia. O que ele fez? Ele pegou papel, eu vou fazer um vídeo disso ainda, e ele fez os pontos, ele pensou, como que eu vou ensinar a dobradura para esse menino? Aí ele fez uns pontinhos, aí ele pediu para o menino traçar o pontinho com régua.
O menino traçou. Ele falou, agora dobra. Você vai dobrar em cima desse traço que você fez, jogando um pontinho em outro. O menino foi traçando e ele foi fazendo a dobradura de um barquinho. Aí entra a musicoterapia, Gil, você trabalhando a música do barquinho, com o menino fazendo dobradura do barquinho, numa aula de geografia. Exatamente. Isso é inclusão. Eu fiz essa usou atividade. arte, né? Praticamente É. a parte de arte, né? Olha Então, quanta isso, coisa entra, sim, né, Mari? São tantos exatamente. saberes que se conversam dentro da pedagogia e a gente acaba não pegando. É porque Mesmo que eu... o objetivo não é eliminar o hiperfoco, mas ajudar a criança a desenvolver aquela flexibilidade, a autorregulação, a capacidade de mudar de uma atividade para outra, mas tem que ter realmente essa consciência, essa visão, né? Um preparo, ter esse entendimento, porque não adianta, senão você vai desregular a criança, e vai ser ruim para ele, para o professor, que aí depois para voltar para o foco novamente fica complicado, a gente sabe disso, né? Então Verdade. tem que ter essa flexibilidade, né? Que ele vai aprender muito mais. Olha, o professor ele utilizou o quadro, vai no quadro, desenha, né? Vai lá, faz lá, eu não sei fazer. Incentivou, deu aquele incentivo, né? Aquela coisa que muitas vezes eles precisam, né? Porque senão eles também se julgam, né? Tipo assim, eu não sei fazer mesmo, tá vendo? Não consigo, né? A gente sabe que dá trabalho, né, Mari? Não é fácil. A gente fazer atividade adaptada não é fácil. A gente sabe que dá trabalho. Mas a gente não está ali para isso? A gente está ali para isso, né? É para dar trabalho, porque a gente está trabalhando. A gente tem 30, 25 dentro de sala, mas a gente tem que olhar e a gente tem que saber adaptar uma atividade. Você vê isso aí, o professor pensou assim. Gil, ele não tinha planejado nada. Na hora ele Capacidade de percebeu. flexibilizar, Exatamente. que começa na gente, né? Isso, e o professor às vezes talvez fique em dúvida, né? Porque, né, pode acontecer, pedir ajuda a alguém, né? Ver um psicopedagogo, né? Procurar alguém, alguma sala de recurso, algo que também possa fazer. Não é deixar o aluno de lado, bota ele lá no canto, deixa ele quieto lá, só tem que estar ali. Não está incluindo nada dessa maneira, né? Exatamente. Exatamente. Nesse momento que esse professor teve essa atitude, olha só que bacana. Talvez tenha sido a primeira vez que esse aluno tenha sido protagonista dentro da sala de aula. E como ele não se sentiu importante? Exatamente. E aí ele, poxa, eu consigo estar nesse grupo de uma forma igual, porque eu fui para o quadro, eu desenhei. Essa atitude, gente, empodera essa pessoa num nível tão necessário, né? Que assim, e realmente, por que é muito legal a gente trazer exemplo? Para poder mostrar, né, práticas que a gente já tem de muito tempo e otimizar a vida do professor dentro de sala de aula, que não é fácil, mas a gente precisa ter esses recursos, conversar com as outras artes, com as outras matérias. Como a Mari falou, arte, quanta coisa você pode utilizar para trazer para a aula, para poder colaborar com a pessoa que está ali com mais dificuldade. A música. Aí, se a gente pensar, poxa, mas eu não sou musicoterapeuta, eu não toco instrumento, o musicoterapeuta não precisa nem tocar instrumento, ele pode trabalhar com playlist. Né? Se você tem uma turma, você vai entrar num assunto de geografia, vamos botar matemática. Matemática é sempre, né, o vilão das coisas. Né? Todo mundo teme. Eu já fiz uma vez, vamos contar da experiência, uma música até muito conhecida, As Coisas Têm Peso, Forma, Tamanho, nananã, do Gilberto Gil. E ali eu falei com as crianças, vamos encontrar matemática nessa música? Forma geométrica, peso, medida, massa, tamanho, tudo dentro de uma letra de uma música, que eu posso colocar no início da aula, colocar no canto do quadro a letra dessa música e trabalhar toda a minha matéria, fazendo o link. E aí o interesse é outro, inclusive para os típicos, né? Mesmo, a gente não está aqui só pensando, a inclusão é a gente fazer o grupo se unir. Facilita para o TDAH, facilita para aquela criança que tem um processamento mais lento, mas que não tem ali nenhum transtorno, nenhuma dificuldade de aprendizagem. Então, a música ela é um grande recurso para a gente começar. Por sinal, eu tive um professor de física que fazia isso. Ele sempre começava a aula com uma música para ensinar física. E era muito bacana, porque já dava interesse, né? Porque física
Não é para todo Eu te garanto que ninguém nunca esquece, né? Nunca esquece, isso fica marcado. Fica E é marcado. e facilitador, é um facilitador. E falo muito da literatura, porque eu percebo também muita dificuldade, às vezes, do professor inserir a literatura. Leia um trecho de um livro. Né? A gente tem lá, por exemplo, para primeiro dia de aula, Machado de Assis, A Escola, que ele conta o primeiro dia de aula. Começa com isso, as crianças vão, ou adolescentes, estou falando de Machado de Assis, e é um conto que pega qualquer idade. Você começa com esse conto e já traz a turma para você. Aí fica Exatamente. muito mais fácil, né? Já atrai a turma, né? Já dá um estímulo. Os alunos gostam de professor que inventa moda, que gosta de fazer diferente, né? A gente gosta Fica disso. maçante, fica tudo muito igual. Então, o hiperfoco, gente, ele pode ser muito aproveitado o tempo inteiro, né? Quando a gente estava falando lá no começo do futebol, como é que a gente vai falar de ciências? A gente pode falar como é que nessa região, o que tem ali naquela região sobre coisas sustentáveis, não tem, é ausência, né? A gente pode falar em Tem geografia. peso, né? Peso da bola. Exatamente. Volume. Pode falar dos rios que tem na região do time. Tudo a gente consegue abrir se a gente flexibilizar e conversar com as matérias. Né? A gente conversar, poxa, tudo tem história, tudo tem ciência, tudo tem geografia, tudo tem matemática, tudo é Tudo dá para possível, adaptar. tudo dá para adaptar. Né? Então, quando a gente fala de hiperfoco, isso colabora com a turma inteira, porque se esse aluno tem um hiperfoco em futebol, a maioria dos meninos ali provavelmente vão adorar ter um texto para se interpretar de futebol. Mas eu não tenho texto. Pega a letra da música do Skank, Bola na Trave, coloca no quadro. Exatamente. Vamos Sabe interpretar. No outro dia também, não tem jeito que a gente acaba relacionando nossas experiências aqui, né, Jô? A gente troca muito aqui, a gente Claro. troca experiências, eu acho que isso é muito importante para todo mundo aprender. Inclusive, até muito os professores, né? Porque é muito normal o professor vir para mim, chega até mim e fala: eu não sei fazer isso, eu não sei adaptar, eu não consigo trabalhar dessa maneira, como é que eu faço? E aí, no outro dia, eu peguei assim, uma situação que eu falei: meu Deus do céu, né? A gente tem que realmente orientar, porque as pessoas não fazem por mal. Era uma turma mais ou menos de uns 30 alunos, tá? E aí uns cinco inclusões dentro dessa turma. Era um trabalho que era feito em grupos. A gente já estudou Vygotsky, né? E a gente sabe muito bem ZDP, né? A gente sabe que aquele aluno que sabe mais, ele tem que estar sempre com o aluno que sabe menos. A gente tem que formar grupinhos assim, porque o próprio aluno que sabe mais vai ensinar o que sabe menos. Então, tinham 5 inclusões dentro dessa sala. O professor não foi por mal, mas o que ele pensou? Eu vou colocar os 5 juntos. E aí ele fez os grupos e botou as 5 inclusões, cada um com uma característica diferente, tá? Eram DI, autista, tinha de tudo, mas os 5 juntos. Ali naquele grupinho, para o professor, eu acho que ele pensou assim: vai ser mais fácil para eu poder orientar, fazer uma atividade adaptada, né? As 5 inclusões. Mas ele não pensou que ali não vai ter aprendizado, ali não vai ter progresso, ali não vai ter um ensinando para o outro. Se um tiver hiperfoco, ali vai ficar assim, sabe? Um falando, o outro ouvindo e não vai dar certo, gente. Então, o que a gente tem que fazer com esses alunos de inclusão? Colocar, interagir com outros grupos também, colocar em outros grupos, e a gente tem que trabalhar muito também a sala de aula. A gente tem que falar muito com esses alunos da aceitação. Não tem mais que ter preconceito. Estamos todos convivendo hoje com um número muito grande de pessoas que estão sendo notadas, que não eram notadas antigamente. Hoje notam-se essas pessoas dentro da sala, na nossa sociedade. Então, a aceitação, o grupo aceitar. E eles sabem muito, o hiperfoco deles, às vezes, gente, são pessoas que o outro grupo quer que aquela pessoa fique ali, porque ele é muito bom na letra, ele é muito bom na pesquisa, ele é muito bom para
Entendeu? Cada hiperfoco tem o seu lado positivo. Então vamos pegar aí os benefícios, né, para fazer um trabalho bacana. Ele é ótimo no desenho. Vamos botar ele para fazer o desenho do trabalho em grupo e a gente vê cada trabalho lindo saindo com esse pessoal. Então é isso também. Os professores têm que ficar atentos. Não é botar a inclusão todo mundo juntinho ali. Não, é você espalhar cada um no grupo, porque cada um tem a sua habilidade. E a gente tem que saber vivenciar isso, tem que saber notar isso e fazer com que todos sejam parte de uma coisa só. E não é tudo separado, né? Exatamente. Ter o envolvimento da turma, de um todo, né? Ter a participação, ter a compreensão, porque infelizmente é assim que eles também vão ter, vamos dizer, entre aspas, a aceitação, né? Exatamente. Eles vão entender. Beijo, Kalel. Beijo, tá? Ele tá falando comigo há um tempão. Beijo, Kalel. Olha, Saudade também de você. A Kelly Félix está pedindo para entrar como convidada. Kelly, eu vou te convidar aqui. Acredito que você seja professora e possa ter alguma coisa para acrescentar aqui para a gente, né? Então vamos lá, vamos colocar a Kelly aqui, vamos ver. Eu não conheço. Você conhece? Não conheço a Kelly, mas eu também já apertei aqui, não consegui, Kelly. Vamos ver. Se você puder escrever, Kelly, vai ajudar a gente aqui. Se você tiver Os alguma. comentários, gente, eu acho bem interessante, assim, os pais, né, os professores quiserem falar, tá aberto aqui para vocês falarem, a gente vai ler, a gente vai responder. Às vezes o vídeo aqui fica meio difícil da gente poder abrir a câmera para vocês, mas a gente Kelly, fala pra responde os gente aí. comentários. Gente, outra coisa muito importante que as meninas foram falando aí. Antigamente era muito difícil quando a gente queria falar sobre o amigo que tem as dificuldades, né? A gente tinha ali pais resistentes, enfim, muitas questões que eu acho que já até foram superadas e algumas não. Mas por que normalizar isso? Por que a gente fala de normalizar a nossa fala em relação à turma sobre a dificuldade do outro? Porque normalizar a dor faz parte, né, gente? Normalizar o difícil faz parte. Então, isso, qual o ganho disso? Olha como essa turma tem a chance de ter um olhar para outra pessoa com empatia. A empatia surge disso, da gente conseguir, não vou dizer se colocar no lugar do outro, porque eu realmente não acredito nisso, mas tentar ver o mundo com o olhar do outro, com a necessidade do outro. Então, são assuntos que precisam ser debatidos dentro de sala. E hoje, muitos, vou dizer autistas, mas podemos falar de outros tantos, já podem chegar e fazer a colocação e ter o momento deles. Eu sou autista, eu me sinto assim, né? A sala de aula precisa começar a abrir esse espaço para a pessoa se colocar e o amigo compreender, né? É normalizar, sim, o que é difícil, porque está ali. E a gente não pode negar que as coisas não acontecem, porque aí não tem ganho, né? Não. E questão do hiperfoco também, gente, tem uma outra situação que é muito importante. Quando os pais percebem, o filho tem um hiperfoco, vamos dizer, no Sonic, tá? Tudo é Sonic, para lá, Sonic para cá. E aí, para, lógico, fazer o filho ficar feliz, a intenção é essa, a mochila do Sonic, a merendeira do Sonic, a coberta do Sonic, o lençol do Sonic, a gente já falou sobre isso outro dia. E aí, o que acontece? Os pais, sem querer, acabam fazendo que esse hiperfoco seja o único universo da criança. Então, é bacana, lógico, ele precisa ter escolhas. Ele quer a mochila do Sonic, né? A gente sabe que criança é assim, ela tem o desejo, não é nem questão só do hiperfoco, qualquer criança. Mas, ao mesmo tempo, conseguir ampliar um pouquinho. Leva outra coisa para ser a coberta. Flexibilidade, né, Gil? Ter a flexibilidade, né? A Só flexibilidade, uma toalha de uma outra coisa, para começar a mostrar à criança um outro universo, né? Aos poucos mostrando outras coisas. Mesmo que você use o Sonic gosta disso. Sim. Né?
Você O usa o hiperfoco Sonic. muda, né, Gil? Os hiperfocos vão mudando. Eu tenho um aluno que ele já teve, assim, desde esse ano ele já teve 3 hiperfocos, tá? Ele vai mudando. Ele primeiro era o Michael Jackson, então tudo era Michael. Eu aprendi até a dançar a coreografia, thriller, para poder atender ele. E as meninas até filmaram isso lá, sabe? Onde eu trabalho. Eu dancei thriller com ele para entrar no mundo dele. Vamos lá, eu dançar thriller, é isso, vamos lá. E moonwalk e fiz com ele, vamos embora. E aí ficou um tempão sendo o Michael Jackson. Aí depois passou para um personagem de um filme, determinado filme, que eu não lembro o nome, um menino que colocava um tênis de jogador de basquete e ele se transformava no jogador. E ele, Mike Like, uma coisa assim, Like Mike, Mike Like, uma coisa assim. E aí era só isso. Imprime para eu desenhar, imprime para pintar, o que a gente sabe mais, vamos ver o filme. E aí eu fazia tudo para ele, vamos lá. Aí o hiperfoco depois mudou para Neymar, que aí foi o jogador de futebol. E vamos lá, entendeu? Então, assim, ele, de qualquer maneira, a professora também dentro da sala de aula, né, o mediador, o estagiário, tem também contribuído com isso. Ele gosta do Neymar? Hoje eu acho que é Neymar que ele tá focado. O que o estagiário tem feito com ele? Bola, tudo trabalha com bola. E sabe o que é legal? Que assim, eu achei muito bonitinho do estagiário. O estagiário está trabalhando lateralidade com ele, é um menino de em torno aí de 10 anos. Ele está trabalhando lateralidade utilizando a bola, que ele gosta tanto, quanto do futebol, quanto do Neymar. E aí, muito legal, porque esse estagiário ele correu atrás para saber o que daria para trabalhar, né, fazendo com futebol. Não, eu estou trabalhando esquerda e direita com ele. E aí, né, é isso que eu estou falando. Pega o hiperfoco e trabalha outras coisas. Não vai deixar o menino só no Neymar, 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 Neymar. Vamos aproveitar o Neymar e trabalhar outras coisas, que é isso que você está falando. Pega o Sonic, da onde veio o Sonic, né? Como é que ele é? Que cor que ele é? Vamos trabalhar as outras coisas em relação ao Sonic. E aí, dali, de repente, ele vai pegar um outro hiperfoco, né? Ele vai se interessar por uma outra coisa. E aí, gente, ele vai concretizando os aprendizados. Ele vai assimilando e vai, né? Isso vai sendo ali a parte cognitiva dele, vai se transformando também. É o concreto, né? Parte desse concreto para ele conseguir interiorizar os conteúdos, por exemplo, aí no caso a lateralidade. Então, olha quanto benefício tem o hiperfoco, né? A gente consegue utilizar em casa, né? A mãe pode, por exemplo, fazer combinados. Olha, eu sei que o Sonic deu 10 horas, a mãe dele me falou que ele vai dormir. Bora lá, vamos dormir. Mas é isso, Gil, aconteceu isso. Esse menino, eu tive que entrar no mundo dele, né? Então, assim, o Mike Like, ele queria conversar com o Mike Like. Acho que é Mike Like, tá, gente? Eu não sei, o personagem do filme. Aí eu falava com ele, falei, a gente não vai conseguir conversar com o Mike Like, mas de repente a gente consegue conversar com um assessor do Mike Like. E aí eu ia pro computador com ele, né? Aí a gente ia lá, aí ele então pergunta pra ele que horas que ele acorda. Eu falei, ó, legal, vamos fazer o seguinte, o Mike Like aqui tá dizendo pra você fazer a mesma rotina que ele. Pra você, na hora que acordar, você escovar o dente, você faz isso? Você ir tomar seu café da manhã. Aí eu preparei a rotina e entreguei pro pai. O pai falou que ele colocou lá na geladeira, na porta da geladeira, e ele segue a rotina todo dia. Olha, gente, isso assim, para quem trabalha com isso, né, Gil, né, Mari? A gente sente uma emoção quando a gente vê um resultado, sabe? Olha, Dani, o Joãozinho entrou e ele falou, oi tia, sou o Joãozinho. Oi, Joãozinho, beijo pra você. A gente tem tantos Joãozinhos que a gente dá aula, né, Gil? São muitos. E eu acho que a Gil caiu. Cadê a Gil? Apareceu. Voltei. Eu fui printar, apareceu outra coisa, gente. Eu tentei. Tenta printar, gente, aí. Olha, o Arthur entrou, que ele falou Arthur. Olha, ele escreveu. Tem um fã-clube aqui, hein? Nossa, Dani, que lindo. Eu sou o Arthur, um baixinho, gordinho. Eu sei lá quem do Bom Jesus. Fofíssimo. Beijo, Arthur. Boa noite, Arthur. Lindo você. Aproveita, segue a gente aqui, né? Pede aí, faz uma propaganda para os pais, para quem precisa usar, também utilizar esse conteúdo, que é importante para todo mundo, faz propaganda aqui da gente. Lab Conexão gente, também, vamos pensar. A gente aqui está falando muito como professor e professor em sala de aula, mas a gente está falando de amigos. Né? Os boa. amigos colaborando com os amigos.
porque é muito comum os autistas que chegam no consultório, não só autistas, muito TDAH, que chegam no consultório com muitas queixas dos bullying que eles sofrem. Então, quando a gente faz uma live e vê tantos alunos bacanas aí entrando, tia Dani, tia Dani, tia Dani, eu acho fantástico, porque vocês já têm um diferencial. Se vocês estão aqui, vocês têm um diferencial para estar ouvindo um assunto como esse. E que vocês sejam as pessoas que vão multiplicar esse tipo de informação e ação com os amigos de vocês, né? É realmente perceber, poxa, esse amigo aqui precisa de que eu dê uma força, de que eu ajude, e levar essa informação para quando a gente vê aquele amigo que faz bullying, né? Tipo, deixa eu te explicar a situação dele, porque se eu tô mais informado. Vocês que estão aqui, nossa, parabéns, É verdade. os alunos da Dani, porque, né, realmente. Estão aqui até agora, né, Gil? Se fosse só para olhar, dar um tchau, falar um oi, já tinha até saído. Não, Mas muitos continuam aqui, ó, ouvindo sobre isso. diferenciado. Tô assim, sabe, encantada de ver isso, que vocês vão já crescer e vão ser adultos melhores e diferentes numa sociedade que vai ter muitas pessoas com demandas muito difíceis, mas vocês vão transitar nesse universo de uma outra forma. Então, vocês vão ser os multiplicadores dessas informações, né? Estão tendo olhares diferentes, né? Isso é muito bom. Bacana, parabéns para a turma toda que está aqui, não só para os alunos, ex-alunos, né? As pessoas todas que estão acompanhando e que estão aí, né? Tentando aprender um pouco mais sobre esse assunto, né? Sobre convívio, né, Dani? Exatamente. Como conviver. A gente começou falando o próximo, né? De Exatamente, tem um olhar diferente, né? O olhar, ver com outro olhar. Né? Exatamente. Porque se a gente falou que o amigo tem um hiperfoco, muitas vezes a gente pode achar assim, ai, que chato, fica repetindo aquilo, até que a gente é capaz de entender que aquilo é como o cérebro dessa pessoa funciona, né? É nessa zona de segurança. Por que ele fala tanto disso? Porque essa é a zona de segurança dele. Se trouxer abruptamente outra coisa, ele vai se perder. Mas aos poucos, com acolhimento, ele vai abrir também, ele vai flexibilizar. Gente, é muito importante a gente falar de rigidez, porque o autismo, ele realmente, a pessoa é rígida no sentido como rígida. Ela não consegue abrir o olhar para outras coisas. Essa informação é muito importante para explicar por que existe o hiperfoco. Porque naquele lugar a pessoa se sente bem, está regulada para falar, né? E então, o intuito não é fazer ele parar. O intuito é o que eu posso, mudar o olhar, né? Como posso ajudar, né? Para ele ampliar esse mundo, né, de respeitando aquilo que é para ele, né, o significado que aquilo é para ele, né, então respeitar o outro, né, e como eu posso trazer ele para perto, né, ver com uma forma diferente, isso tanto os alunos quanto os professores, né. Sim, todos. E não é uma tarefa fácil, né, porque às vezes a gente quer fazer com que essa criança seja incluída, e nem em todas as escolas, em todas as turmas, isso é uma coisa fácil. Eu já peguei turmas que são maravilhosas, que me ajudam na hora de fazer um trabalho em grupo. Falo, olha, eu vou colocar essa pessoa aqui. Não, beleza, professor, pode deixar. A gente faz, a gente dá alguma coisa para ele fazer, para ela fazer. E assim, sabe, você tem aquele acolhimento. Você percebe naquela turma que ela está compreendendo tanto a dificuldade da criança, como a boa intenção da professora, né, que essa criança seja acolhida por eles também. A gente também já passou por momentos que aquele grupo fala, não, esse aí no meu grupo não fica, não quero não. E aí você tem que fazer, né, tem que ter aquele jogo de cintura, porque tem pessoas que também são rígidas na hora de também aceitar a pessoa que não é igual, né? Por que todo mundo tem que ser igual? Por que tem que ser igual a mim? Não é assim, cada um tem suas características. E aquela pessoa com certeza vai contribuir de alguma maneira. Você vai conseguir fazer com que num trabalho, vamos dizer, vai fazer um cartaz. Poxa, coloca ela para fazer uma letra, a borda, colar alguma coisa, colar uma figura,
ela vai estar ali interagindo, ela vai estar contribuindo, se sentindo útil. Porque você imagina o quanto que essa criança, por mais que ela seja uma criança que tem algum distúrbio, transtorno, que ela esteja isolada, mas ela sente, gente. Ela percebe que ela está sendo excluída. E não é Sim. fácil, isso dói, isso machuca, ela sofre. Porque a inclusão não é só a responsabilidade do professor também, a turma em si, né? É o que a gente está falando, né? Precisa Exatamente. aprender a colher, a olhar, a ver, né? Que é assim, não se colocar no lugar do outro, mas às vezes, igual a Elise falou, o óculos, né? Vamos botar o óculos no outro, enxergar com o olhar do outro, né? Isso, Se Cara, fosse uma vez eu vi comigo, assim, né? um trabalho que as crianças tinham, acho que a Gil também ouviu isso, não sei se foi numa formação que a gente fez, que os professores tinham que vendar os olhos. Foi contigo, Jô, que a gente comentou eu isso? acho que a gente estava junto nisso. A gente estava junto nisso, né? Tinha que vendar os olhos para a gente se sentir sem visão, né? Como é que é não ter visão? E aí você tinha que entrar numa sala e ir tateando as coisas. Você também não podia falar. A gente passou por todas as. Parecia, eu não me lembro direito como é que era, mas parecia que eram salas, sabe? Que a gente não. A gente só Sensoriais que a gente ia isso, percebendo aquele que tem uma falta de alguma exatamente. coisa, né? Se Como é colocando estar ali. no lugar de uma pessoa que tem a falta desse sentido, né? Isso. E não é fácil, né, gente? Não. Aí que acaba formando, né, uma turma assim mais empática, né, respeitosa, uma coisa mais humana, né? Porque assim, você não tá naquele lugar ali naquele momento, mas quando você se coloca, né, vamos botar nisso daí, tampa os olhos. Você não tá vendo nada, você não sabe nem o que tá acontecendo. Então a pessoa começa a ter uma outra visão, né? A empatia, né? Já tem um lado mais humano. Ô, Mais Mari, a presente. minha irmã, ela teve agora coisa de menos de um mês, ela teve um AVC, vocês sabem disso, né? A minha irmã teve um AVC e ela, de repente, ela estava muito bem no trabalho e ela falou: Eu não estou enxergando. E aí a moça que trabalha com ela olhou os olhos dela, tava cada globo ocular assim para por um lado. E ela simplesmente ficou cega, assim, ficou cega. Para E outra. ficou uns 5 dias assim. E ela falou pra mim, eu tinha que levar ela ao banheiro, né, lá no hospital. Eu dava as duas mãos pra ela, ia direcionando ela até o banheiro. Ela tinha que ter todo mundo direcionando. Ela não enxergava nada. E ela se viu nesse local, sabe? Nesse lugar de não enxergar. Ela falou: Meu Deus, como deve ser difícil você não enxergar. Eu tô desesperada. Eu tô perdida, não sei onde eu tô, não sei para onde eu tô indo, não sei onde eu tô, sabe? Não é fácil. Nesse momento, ela se Tem colocou outro no exemplo lugar. bom para a gente dar. Nós três fizemos uma dinâmica numa palestra outro dia para professores. E a gente fez uma dinâmica em que nós demos 3 comandos para eles fazerem em 1 minuto. Então foi assim: olha, nós vamos dar 3 comandos, não vamos repetir, vocês têm 1 minuto para fazer com o que entenderam, enfim. E a gente pediu que eles escrevessem uma frase que não podia começar com a letra A, que só podia ter 3 palavras, e a última palavra tinha que ser escrita com a mão não dominante, em 1 minuto. Quando acabou esse 1 minuto, aí a gente perguntou: alguém se sentiu ansioso? Pois é. Alguém travou? Um monte Alguém de nem gente. pensou? Porque, vamos pensar, um disléxico que está olhando lá para o quadro, não consegue ter a organização da linha. Então, eles se sentiram no lugar das pessoas que têm essa dificuldade. Aí, quando o professor vai lá e apaga o quadro inteiro, ele está lá na primeira linha, né, tentando trazer para o caderno aquilo que está tão embaralhado. Então, é importante a gente... Até legal, se professores estiverem aqui, façam essas dinâmicas com alunos para eles se sentirem, né, no nível de dificuldade do outro, gente. A empatia nasce disso. Exatamente. Essa formação foi muito interessante, né, essa palestra que a gente deu, e a gente tem que colocar essa dinâmica nas formações também, que a gente vai dar para os professores e que a gente tem dado, né, as palestras para professores. Essa dinâmica é muito importante para esses professores que não conseguem visualizar essa situação, eles se colocarem no lugar e não somente reclamar. Quantas e quantas vezes a gente escuta no conselho de classe
Os professores, mas ele não copia nada, ele não faz nada, aquela criança, o caderno dele é todo em branco. Será que alguém já percebeu o porquê que aquele caderno é em branco? Será que alguém já percebeu o porquê que ele não copia? De repente esse menino tem uma dislexia, ele tem né, ele pode ser um autista, ele pode ter uma dificuldade intelectual e ninguém está percebendo, só sabe reclamar dele. Mas em algum momento aquele professor, será que sentou ali do lado e foi perceber? Por que você não consegue? Como é que você escreve? Gente, eu sei o que eu estou falando, eu não estou desvalorizando, eu sou professora de geografia também, eu estou em sala de aula, eu sei o quanto que é difícil, eu dou aula na rede particular, na rede pública, eu sei que é difícil, mas a gente tem que perceber quando o aluno não está interagindo, ele não está fazendo. Mas pode ser preguiça, pode ser malandragem? Pode, mas também pode não ser. E aí, quando esse pode não ser, já está atrasado anos e anos, porque esse laudo já tinha que ter sido dado lá atrás, quando ele tinha 2 anos de idade, que antigamente, né, pouco tempo atrás, não tão antigamente, as pessoas achavam que cada um tem o seu tempo. Não, ele demorou a engatinhar porque não é o tempo dele. Ele está andando na pontinha do pé, mas é porque ele ainda não aprendeu. Não tem mais esse negócio de tempo dele. A partir dos 10 meses de vida, a gente já consegue observar se uma criança tem uma característica que deva ser levado para um especialista. Se a criança não acompanha a mãe quando está mamando, não acompanha um objeto, você já tem que estar ali atento. Eu não estou dizendo que esse aí já é autista, não é isso. São diversos critérios, mas já é, peraí, deixa eu perceber outras coisas aí. Deixa eu perceber, deixa eu ver que eu tenho que levar já no especialista, né? Sim, E até a para Dani ajudar, trouxe. né? Para a criança antes, gente. Quanto antes, melhor. Independente de diagnóstico, quando a gente percebe uma dificuldade, vamos pensar, quando uma pessoa tem dificuldade em matemática, está chegando à prova, a gente não vai atrás de um professor particular? Se a gente tem uma dificuldade aparecendo ali, motora, seja qual for, o importante é que já vá buscar o estímulo. Depois vai correr atrás do neuro, de tudo, mas não pode perder o tempo. Por isso que isso que a Dani falou é muito importante. E também a gente pensar numa coisa que a gente do Lab acredita muito. Quando uma criança é tida com esse olhar de eu não quero nada com a hora do Brasil e tudo, a gente do Lab, que trabalha de uma forma muito humanizada, a gente pensa, ninguém quer ser mal visto, ninguém quer ser o último, ninguém quer ter a pior nota. Provavelmente, a gente sempre parte desse princípio, provavelmente, atrás de algo pejorativo dito em relação a essa criança, tem uma dificuldade. Exatamente. Porque ninguém vai escolher ser chamado disso, ter esse lugar. Então, é muito importante professor, professora, direção, quando a gente vê já que a gente está numa fala pejorativa em relação a uma criança, pensar, poxa, será que não é uma dificuldade? E ela acabou se colocando nesse lugar, porque eu estou nesse lugar mesmo. Se todo mundo diz que eu sou péssimo, que eu sou isso, que eu sou... Eu vou vestir essa camisa, certo? Então, a gente precisa tirar essas camisas e procurar da onde vem a origem dessa... Você falou uma fala muito, muito importante que me lembrou uma outra coisa aqui sobre altas habilidades e superdotação. Eu estou terminando um curso aí sobre isso e eu achei assim, eu até fui mandando umas frases para vocês de umas coisas interessantes. É o contrário. Quem tem altas habilidades se destaca porque é bom em alguma coisa, não em tudo, tá, gente? Altas habilidades não quer dizer que o menino é bom em tudo, não. Pelo contrário, às vezes ele vai ser bom em desenho, não vai ser bom na matemática, enfim. Mas o menino que é bom em tudo, ele irrita a turma, porque ele sabe tudo, ele responde tudo, ele levanta o dedo, e aí ele começa a ser excluído por ele estar incomodando, porque ele sabe mais que os outros. Né? Eu estou dizendo um que realmente se destaca no conhecimento. O que ele começa a pensar? Peraí, eu estou errado, eu estou sabendo muito, eu estou sendo excluído, então eu vou começar a errar. Eu li isso num relato, tá? Isso é uma história real, de um senhor de 90 anos, ele dando esse relato nesse curso. Então eu vou começar a errar, porque aí eu vou ser incluído, eu vou ser igual aos outros que não são bons. E ele começa a fazer de propósito, ele começa a errar
para ele ser visto e incluído. Olha que coisa doida. Né? Isso que você está falando tem tudo a ver. Ninguém é porque quer ser alguma coisa. Né? Exatamente. Às vezes aquela criança é triste, mas ela está passando por um problema, talvez, psicológico, emocional. Gente, o transtorno de ansiedade generalizada é uma coisa que hoje já tem criança. As crianças já são ansiosas por causa de tela, TDAH, né? Então, gente, olha, vamos pensar nisso também. Peraí que apareceu um negócio aqui. Ah, gente, a live terminará em 4 minutos. Ai, meu Deus, só que eu não consigo fechar. O tema tá muito bom, né? Hoje o tema tá muito bom. Peraí que eu tenho que saber tirar esse troço daqui, gente. Não tá aparecendo pra gente aqui, não. Não, então tá bom, eu tô aí, não? Você tá, a hora que cair, gente, é porque acabou o tempo da live, temos 4 minutos. Como temos já 4 minutos, a gente quer muito pedir para vocês que compartilhem, né, tudo isso. Se vocês estão aqui é porque vocês estão achando relevante, a gente está muito feliz com os resultados que a gente está tendo. A nossa proposta é essa, é levar informação, é colaborar para a inclusão em nível de conhecimento científico, de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente vivenciou, porque temos aqui profissionais com muita experiência, né? E eu quero que a Dani e a Mari aí, nesses já 3 minutos finais, falem aí, deixem uma mensagem. Vou falar rapidinho, porque eu não posso deixar de falar aqui, gente, que nós tivemos, não sei se vocês estão vendo aí, mais de 1000 likes. Eu não sei se vocês estão vendo, mas apareceu aqui que nós já tivemos acima de 1000 likes. Olha só, a maioria aqui que a gente está vendo é de adolescentes, né? Pelo menos os que eu conheço, e tem outras pessoas aqui também, então a gente quer agradecer esse momento aqui de compartilhar conhecimento com vocês, né? Um momento de troca. Fala aí, Mari, também um pouco. Isso aí mesmo, né? Agradecer a todos, né? Que estiveram com a gente, estão escutando, estão nos acompanhando. Isso é muito importante para a gente também. E a gente tentar atingir, né, todos os conhecimentos e essa ajuda e essa troca. Até outros que estiverem, quiser trocar com a gente, quiser também falar a experiência, também nós estamos abertos e isso é muito importante pra gente também. Uma vez por semana a gente vai estar aqui, gente, mais ou menos nessa hora, entre 7 e 7h30, né? É o horário que a gente costuma entrar e a gente está fazendo os testes aí dias da semana, quais são os melhores aí que tá tendo mais audiência, tá? Isso, gente, olha, tô muito feliz aí de ver muito adolescente, muito aluno da Dani aí. Nossa, estou realizada hoje, porque isso faz a gente ter esperança para um futuro melhor, para uma sociedade mais inclusiva, de verdade, né, sem demagogia. Muito feliz. Eu vejo como ela fez diferença na vida de vocês, né? Porque vocês estão aqui. Muito bacana. Né? Muito bonitinhos. Gente, obrigada. Desculpa se a gente ainda não está conseguindo se comunicar de uma forma melhor com vocês, mas coloquem perguntas, entrem lá no Lab, mandem mensagem, que a gente vai estar sempre tentando corresponder, certo? Entrem em contato, né? Podem entrar em contato também, chamar a gente para dar palestra, formação, que a gente também faz isso. Isso aí, gente. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.